Olá, boa noite. Eu estava tentando transmitir aqui pelo computador, mas não consegui. Aí, no caso, eu coloquei aqui no celular. Tá dando para ouvir aí? Eu estava tentando transmitir aqui pelo computador, mas não consegui. Aí, no caso, coloquei aqui no celular. Bom, tá bom. Bom, vamos começar então. A nossa intenção hoje é nós lermos os livros de Números. Ler o livro inteiro, né? De Números. Então, espero que a gente consiga, né? Fazer isso. Vamos fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, nós falamos do santuário e agora nós fomos para o livro de Levítico. O livro do Levítico é um livro que mostra como o povo deve adorar a Deus, né? Como o povo deve ir até Deus. Na verdade, o povo de Israel tem uma maneira de cultuar. E qual que era a maneira de cultuar deles? Era através de sacrifício, né? Através de ofertas, né? E esses sacrifícios implicavam sempre animais, né? Não só animais, mas também poderia ser uma bebida, poderia ser uma plantação, o fruto lá que ele recebeu, né? E é lógico que tem animal mais caro, né? Que no caso é um boi, e também tem um animal mais barato, né? Uma ovelha. E para quem não tem dinheiro mesmo, tem os pombinhos, né? Uma ave. Então, mas assim, a questão é que o ofertante, vocês viram lá o santuário, né? Vocês viram lá ali o tabernáculo. O ofertante entra ali no início, né? Ele impõe as mãos sobre a sua oferta, impõe as mãos, né? E aí ele, vamos dizer assim, passar os pecados dele para esse animal. E esse animal vai morrer no lugar dele, né? Mas assim, bem simplificado, né? Não que seja apenas isso, mas
esse ofertante vai se identificar com a vítima, né? Com essa vítima que vai ser sacrificada. E a vítima vai ser sacrificada para ele. Especialmente quando se fala de sacrifício pelos pecados, né? Tanto sacrifício pelos pecados como sacrifício pela culpa. Então a gente tem o sacrifício do holocausto, que vocês já ouviram falar bastante, né? Que é o sacrifício onde se queima toda a gordura. Temos o sacrifício de manjares. Temos os sacrifícios de comunhão, que a pessoa oferece uma comida para Deus e depois, ao mesmo tempo, também partilha uma parte com o povo ali, né? Isso pode ser um agradecimento, uma ação de graças, pode ser também uma dimensão de comunhão. A verdade é que você olhando aí o Levítico, você vai ver que os seres humanos, né, no caso os israelitas aqui, eles entram em comunhão com Deus através das suas ofertas. Então, ou seja, é a sua maneira de rezar, é a sua maneira de entrar em comunhão com Deus. Para nós, o Levítico, vamos dizer assim, fica um pouco até estranho, né, de você ver isso. Você vê, por exemplo, nossa, por que a pessoa vai ter essa necessidade de fazer esse sacrifício tão grande, né, para Deus? Mas a gente tem que lembrar que é um período muito longe, né, do nosso, e esse sacrifício também representava a maneira de dizer, né, para Deus que esse povo não era idólatra. Por exemplo, o bezerro, né, que foi adorado pelo povo de Israel, esse bezerro, ele tinha que ser, ele foi sacrificado, tinha que sacrificar esse bezerro, né? E aí, no caso, através desse sacrifício, eles iam mostrar, né, para Deus que esse bezerro não era Deus, né? Não devia ser adorado, mas ele devia ser ofertado em sacrifício. A gente pode lembrar também a oferta de manjares, a gente lembra da oferenda de Abel, né, que foi lá, plantou e aí tirou, né, aquele ali do seu rebanho, tirou ali a sua melhor, né, espécie, ofereceu para Deus. E assim, para a gente entender um pouco isso também, nós temos também, por exemplo, manjares, a gente tem mistura, oferta de bolo, né? Então, por exemplo, eles preparavam, né, o bolo, ia lá e fazia essa oferenda. Toda essa oferenda era feita ali no altar de bronze, no início ali do tabernáculo. E, ou seja, era uma maneira do povo agradecer, né? Quando a gente está numa comunidade rural, uma comunidade onde as pessoas plantam, né? Onde as pessoas têm assim uma vivência mais rural, elas têm muito esse hábito, muito comum, né? As pessoas oferecerem para você alguma coisa, oferecerem para a igreja, né? E, ou seja, já é uma oração que está aí desde do Gênesis, né? Então, uma oração que está aí. Então, a mediação é sempre feita através dos sacrifícios, tá? Então, o Levítico é esse livro dos levitas, né? Dos sacerdotes. A gente tem que se recordar que Israel perde o seu sacerdócio, é passado para os levitas a partir do evento do bezerro de ouro, né? Então, depois do bezerro de ouro, Israel não se torna mais um povo sacerdotal. Esse sacerdote vai passar para os levitas, que vai fazer a mediação. Presta atenção, os levitas não têm uma porção. A Neus diz que travou, acho que não travou para todo mundo, né? Bom, se travar, vocês avisam que eu olho aqui o que é, porque às vezes é internet, às vezes é... N situações, né? Mas aí vocês têm que me dar o feedback aí para eu poder... Tá bom?
Então, assim, o... Nossa, agora eu me perdi aqui. Mas, assim, eu estava falando da zona rural, né? Então, assim, na zona rural a gente vê que o povo tem esse desejo. Então, na verdade, a mediação era essa, né? A mediação era você ofertar uma ovelha, ofertar um boi, né? Lógico que o sacrifício maior era de um boi, né? E tem muito essa questão também de você se identificar com um animal, né? É lógico que se a gente lê o livro dos Hebreus, você vai ver a atualização disso para Jesus, porque na verdade o que vai acontecer depois, né, que Jesus, ou seja, nós vamos nos aproximar dele e vamos oferecer através dele e ser purificados nele, né? Na verdade, a purificação nossa acontece por Jesus. E a purificação judaica, através do livro do Levítico, ela se dava através dos animais, né, do sacrifício dos animais, onde você colocava ali o peso dos seus pecados nesse animal, né? Na verdade, sempre existe uma imposição de mãos, tá, gente? Você vai lá, impõe a mão nos animal e aí você faz uma confissão de pecado, ou você faz um agradecimento, ou você faz alguma coisa e o sacerdote, o levita que cuida do tabernáculo, é aquela pessoa que vai fazer esse sacrifício, né? Mas você vai estar ali, né? Você vai estar próximo. O ofertante, na verdade, ele participa do sacrifício. Não vamos imaginar que o sacerdote fica sozinho, né? Ele faz sozinho. Mas, de certa maneira, o ofertante também está junto, está participando, né? do, do sacrifício. Bom, então nós vamos entrar no livro que eu falei para vocês, que é o livro dos Números. E a gente vai procurar ler ele. O livro dos Números, ele se chama esse livro por causa do censo do povo de Israel. Vocês se lembram, quando o povo de Israel foi para o Egito, era 70 pessoas, né? E agora aqui, nós temos já aquelas pessoas que são capazes de guerrear em 600 mil pessoas. Então, nós imaginamos que o povo de Israel era um grupo de 3 milhões de pessoas no livro dos Números. E eles, portanto, vão aqui fazer a sua peregrinação rumo àquilo que Deus prometeu para Abraão. O que Deus prometeu para Abraão? Prometeu uma terra. Por quê? Porque o povo não tinha essa terra e nem sequer existia povo, né? Se a gente se lembrar de Noé, por exemplo, era uma família, né? Depois a gente lembra de Abraão, Abraão é uma tribo. E Deus falou para Abraão, olha, vai que eu vou te oferecer uma terra. E aqui nós já temos um grande grupo, né? Esse grupo estava lá no Egito, vamos dizer assim, mergulhado na idolatria, né? A gente tem que recordar que todos os povos aí do lado vivem a idolatria, não existe essa adoração a Deus, né? Muitas vezes a gente olha o Antigo Testamento como se nós estivéssemos no dia de hoje, né? Como se tivesse Jesus, como se tivesse a Igreja Católica, mas você tem que lembrar um período diferente, né? E onde Deus está se manifestando aqui, né? Está se manifestando nas guerras. É lógico que ele não vai oferecer a terra para o povo de uma maneira gratuita, né? Israel vai ter que guerrear. E nos Números a gente tem esse recenseamento, por isso que a gente fala o livro dos Números. Esse livro dos Números, o povo deveria fazer uma caminhada curta, não seria uma caminhada tão longa, uma caminhada aí em torno de um mês, né, 2 meses mais ou menos, e eles chegariam na fronteira com Canaã, com a terra prometida. E nessa fronteira de Canaã, com a terra prometida, eles, óbvio, iriam ali começar as guerras, né? Começar as guerras, onde Deus vai prevalecer, né? A gente tem que lembrar que o povo de Israel é um povo pequeno, é um povo que não tem assim, como que fala? Não tem habilidade para a guerra, né?
mas é um povo que está sendo guiado por Deus e Deus está oferecendo para eles essa terra, né? Como Deus prometeu. Bom, então nós vamos iniciar aqui com o número 6, que é a bênção de Araão. Número 6:22. Vocês já devem conhecer esse livro, aliás, essa bênção, e é importante vocês fazerem ela, né, na vida de vocês. O Senhor disse a Moisés: Dize a Araão e seus filhos o seguinte: Eis como abençoarei os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre sua face e conceda-te a tua graça. O Senhor volva o teu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e o abençoarei. Então é uma bênção para nós aí guardarmos, né? Para a gente também abençoar as outras pessoas. É uma bênção muito rica, né? A bênção de Araão, né? Araão é o irmão de Moisés e ele é o sacerdote. Ele abençoa o povo dessa maneira, né? Bom, então o povo aqui começa, a gente chama esse livro do Número de Andanças pelo Deserto. Ele começa as suas andanças pelo deserto. Eles estão em direção a Canaã ou a Palestina e eles precisam atravessar o deserto. Na verdade, eles precisam chegar em Cádiz, né? No deserto de Cádiz. E nós vamos iniciar logo no capítulo 11, onde nós já temos aqui uma rebelião. Na verdade, a murmuração é algo muito constante no povo de Deus, né? A gente tem que imaginar assim, ninguém gosta de ficar no deserto, né? Ninguém aqui iria, por exemplo, passear no deserto. E o deserto é um lugar difícil, como eu já disse, né? Durante o dia faz 50 graus, né? E durante a noite faz -5, faz -6, faz um frio muito grande. E também você não tem água, né? E você não tem comida também. Então se imagina 3 milhões de pessoas andando no deserto. E assim, vocês já podem mais ou menos imaginar o que Moisés passou, né? O que Moisés enfrentou. E, portanto, a gente tem que assim imaginar também a grande espiritualidade de Moisés e como Moisés consegue ser um grande exemplo para todos nós para poder conduzir esse povo, né? A gente vai ver depois ali que Moisés também tem a sua falha, né? Por isso ele acaba não entrando em Canaã, não entrando na Terra Prometida, mas ele é um grande líder, né? E as guerras que vão iniciar no final do Números, Israel já vai conquistar 2 povos, são, é lógico, de acordo com as habilidades de Moisés. Só que o deserto é difícil, né? O deserto é um desafio. E, na verdade, a gente também interpreta o livro dos Números um pouco como a nossa vida, né? Porque a caminhada que é realizada no deserto é uma caminhada de cada um de nós também, né? Na nossa vida também a gente passa esses desafios. E o povo, vamos dizer assim, no Egito era escravo. Bom, era escravo, só que eles não eram nômades, eles tinham uma vivência fixa no Egito. E, por exemplo, no Egito eles tinham algumas coisas lá que, lógico, não era uma vida nômade, não era uma vida de deserto, não era uma vida desprovida de tudo. E, portanto, surge a murmuração, né? Surge a murmuração. Então, mesmo em meio a todos os prodígios, a gente tem essa murmuração que vai ser uma constante no povo de Israel. E no Pentateuco, né? No Êxodo a gente já viu a murmuração, e aqui no Números não vai ser diferente.
Então, o números 11, né? O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se, o fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deu-se àquele lugar o nome de Tabera, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas recomeçaram a gemer. Quem nos dará carne para comer? Diziam eles. Bom, então no número 11, eles recebiam maná. É lógico que com o tempo eles enjoaram do maná, né? Mas assim, a questão não é nem enjoar, né? A questão é você começar a comparar a vida que você tem agora com a vida que você tinha no Egito, né? E aqui no 11:5 eles dizem assim: lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Então, ou seja, tinha tudo isso no Egito? Tinha, lógico, o Egito é um lugar muito fértil, ele tem lá o rio Nilo, né, que passa no meio dele, era uma terra muito cobiçada para que as pessoas, como é que fala? Para ser conquistada justamente por causa disso, mas eles eram escravos, né? Eles não eram livres. E, portanto, a gente pode dizer assim, que de certa maneira essa murmuração é uma murmuração mais no aspecto da tentação mesmo, né? Da tentação, uma murmuração para desacreditar do poder de Deus, desacreditar da graça de Deus, porque no deserto eles viviam pela graça de Deus, né? Se não fosse a nuvem que caminhava com eles durante o dia, eles não iriam aguentar o sol, né? Não iriam conseguir fazer a caminhada. E ao mesmo tempo, de noite também eles não iriam aguentar o frio. Mas existe aí essa murmuração. Então essa murmuração, ela se dá por causa disso. Por quê? Porque a pessoa relembra o Egito, né? E a gente tem que lembrar que o Egito é um mundo, né? Na Bíblia, o Egito é um mundo e o Egito está dentro do povo, né? O povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo. E é lógico que também essa caminhada, esse deserto, vai procurar purificar o povo, né? E no caso, então, a gente tem aqui esse fogo, né? Esse 11, esse fogo que vai devorar aí algumas pessoas. E depois também a gente tem as codornizes, que é a carne, né? O povo quer carne. Então Deus falou assim, eu vou mandar para vocês carne para que vocês, como é que fala? Fiquem, não aguentem mais comer carne, né? Não suportem mais, vou mandar muita carne. E é o que acontece, né? Na verdade, o desejo do povo acaba sendo novamente a escravidão, né? E por quê? Porque era um desejo desordenado, né? Era um desejo desordenado, era um desejo que estava além ali do... E Deus envia para eles então, né, a carne, atendendo aí essa reclamação, mas eles de certa maneira se sentem aí sentem assim depois enjoados, né, de tanta carne que eles recebem. E isso representa, óbvio, né, as concupiscências nossas, né, de cada um de nós. Bom, no Números 12 a gente vê a murmuração da irmã de Moisés e de Arão. São dois, né? Então, é que assim, a Guiomar fala que o povo não estava feliz com o que tinha. É que assim, é que na verdade o povo tem a referência do Egito e eles não têm a referência de Canaã, né? Então a gente tem um povo no deserto que é um lugar difícil, que é um lugar desafiador. Por isso que o deserto
Ele, por exemplo, Jesus vai para o deserto, por quê? Porque é o lugar da tentação, né? E eles não tinham mesmo, tinha que ter a providência da comida, tinha que ter a providência da água. Na verdade, como eu já disse, o povo no deserto é a manifestação clara da providência de Deus, né? Porque Deus está providenciando com eles a todo momento, todas as coisas. Só que é um povo que está, vamos dizer assim, atormentado, né? Pelo mal por exemplo, que não consegue confiar, não consegue se abandonar, né? Não é um povo que consegue, vamos dizer assim, ver as maravilhas de Deus e confiar nessas maravilhas de Deus, né? Por isso que a gente vai olhar aqui, né? Depois, aqui mais para frente, a gente vai ver que o povo que deveria ficar aí coisa de 60 dias, um tempo pequeno no deserto, vai ficar 40 anos, né? 40 anos, porque para serem aperfeiçoados, né? Serem aperfeiçoados. Na verdade, a obra de Deus exige sempre essa perfeição, né? Então a gente tem no Números 12 a murmuração de Maria e de Arão. Bom, Moisés se casou com uma mulher que era etíope. Na verdade, existia uma recomendação de casar só com a mulher que fosse israelita, hebreia, que fosse da própria raça ali. Moisés não fez isso, né? E ao mesmo tempo, lógico que para Maria foi uma mulher que ameaçou a autoridade dela, porque Maria era uma profetisa. E ao mesmo tempo, existe uma certa inveja espiritual, né, da parte de Maria, né? Então, ou seja, Maria também, de certa maneira, e Araão, né, que é o sacerdote, queria essa proeminência, queria estar aí no lugar de Moisés, né? E o que é apresentado aqui, né? O que é apresentado aqui é isso, né? É mais assim essa inveja, que é algo difícil, né? Especialmente relacionado a Moisés, que era um grande homem de Deus e que tinha uma experiência pessoal com Deus, né? Isso aí traz muito assim para nós essa questão de invejar os dons do outro, né? Às vezes a gente não louva a Deus pelos dons do outro, né? Mas a gente inveja, né? Tem ciúmes. Esse é o caso aqui, né? É o caso de ciúmes, é o caso de inveja. E também a questão começa com essa mulher, né? Que Moisés toma, né? Então aqui tudo é resolvido no tabernáculo. Lembra lá do tabernáculo? Eles vão ali até a entrada do tabernáculo, eles não entram nem no lugar santo e nem no lugar santíssimo, nem nenhuma das duas partes. Eles ficam na porta e Deus desce, né? Deus desce na nuvem, a glória de Deus desce nessa nuvem e ele aparece ali. Bom, Deus pune, né, Maria. Araão pede a intercessão de Moisés para que ele não seja punido. Moisés intercede por ele e aí acaba que Deus diz: olha, eu não vou puni-la, mas também eu vou trazer a cura, né, para ela, mas não vou deixar que ela permaneça no acampamento. Então ela vai ser colocada para fora, né, do acampamento, vai ser colocada naquela parte externa, né, a pessoa é expulsa e ela vai ficar 7 dias para purificar, de maneira que puna essa rebelião, né? A palavra rebelião, o que nós vamos ver aqui muitas vezes com Moisés é exatamente isso, né? A gente tem que ver Moisés um líder e alguém que está conduzindo o povo diante de Deus e alguém para com que Deus tem uma relação muito pessoal. Então, olha, no Números 12,
Números 12:6, quando Deus aparece na tenda da reunião, ele diz assim, ó: ouvi bem o que vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, é em sonho que o falarei. Mas não é assim a respeito do meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele eu lhe falo face a face. Manifesto-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Por que vos atrevestes a falar contra o meu servo? Então, a gente vê de uma maneira muito clara, né, nos números, depois no Deuteronômio, essa proximidade de Deus com Moisés. E é lógico que para conduzir esse povo todo, a gente sabe que sem essa proximidade não seria possível, né? Não seria possível, porque a gente vê aqui no Números essa grande rebelião do povo, né? Em muito tempo. Então aí ela vai ser, né? E fica um pouco assim essa questão da autoridade, né? Da autoridade. A gente sabe que nem sempre é fácil essa questão, né, da autoridade. E Moisés teve que padecer muito por isso. E é bom aqui também a gente falar que aqui aparece o coração de Moisés, né? A gente vê que Moisés, em muitas oportunidades, Deus fala assim: eu vou destruir esse povo, vamos iniciar outro povo a partir da sua descendência. E Moisés vai lá e intercede, né? Então aqui a gente tem Maria também, né? Temos Araão e Moisés vai e intercede por eles, né? Então, ou seja, eles criticam, falam mal do líder e lá vai Moisés e intercede, né? Moisés como intercessor. Então isso é algo também muito muito bonito da gente ver assim, né? De Moisés que intercede, né? Que mesmo a pessoa falando contra ele, ele vai lá e realiza a intercessão. Bom, no número 13, a gente tem os exploradores de Canaã. Então aqui a gente vai ter a grande punição de Deus para que as pessoas permaneçam 40 anos, para que os filhos de Israel permaneçam 40 anos no deserto sem chegar na terra prometida, né? Então, como eu disse, era para eles fazerem um caminho lá de um mês. O que Moisés faz? Manda um de cada tribo, um representante de cada tribo, fazer a exploração da terra. Os espias foram lá, foram espiar para ver como que era a terra e como que era, né? Olhar as defesas, olhar todas as coisas aí dele, né? Então, o que acontece? Esses espias vão lá, né, na terra de Canaã, terra que o povo vai entrar, e de fato eles veem que é uma terra maravilhosa, né? Eles dizem, nossa, essa terra é muito bom. E aqui o povo está no deserto de Kadesh, né? Eles estão no deserto. E esse povo vai olhar a terra e vai ver que é mesmo aquilo que Deus falou, né? Que Deus disse, olha, essa terra mana leite e mel, né? Como eu já disse para vocês aqui, né? O mel é as tâmaras, né? As tâmaras que tem doce, né? E o mel são lá dos animais, né? Que eles têm. Então eles vão, pegam inclusive um cacho de uva, tal. No entanto, eles não acreditam que Deus vai dar essa terra para eles, né? Então, mesmo em meio a todo o prodígio, a saída do Egito, mesmo em Deus alimentando eles com maná, mostrando a presença dele no tabernáculo, a gente tem que lembrar aqui que o tabernáculo já está instituído, os levitas, né, os sacerdotes já estão ali, já existe essa adoração
esse povo, o que ele faz? Esse povo não acredita, né, que Deus vai dar, com exceção de Caleb e Josué, né? Então, nesse número aqui, Números 13, 27. Eis como narram a Moisés a sua exploração. Fomos à terra onde nos enviaste, é verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos. Mas os habitantes dessa terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque. Os amalecitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus, habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Caleb fez calar o povo que começava a murmurar contra Moisés e disse: Vamos e apoderemos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas os outros que tinham ido com ele diziam: Não somos capazes de atacar esse povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. Bom, e o que aconteceu então? Aconteceu aqui uma questão de desacreditar, né? De falta de fé mesmo, né? Mesmo assim, experimentando essa providência. E assim, esse povo ficou com medo, né? Ficou com receio muito grande. E o que acontece? Através disso, Deus, ele diz que essa geração toda, né? A geração dos espias, que é a geração mais velha, vai morrer no deserto. Essa geração não vai entrar na Terra Prometida. E quem vai entrar na Terra Prometida? Aqueles que tiverem abaixo de 20 anos. Né? E por que isso? Por causa dessa infidelidade, né? Dessa falta de fé, dessa crença. Então, o povo tinha experimentado, esses espias que foram lá na Terra eram pessoas, eram os chefes das tribos, né? O chefe de cada tribo, a pessoa responsável, e eles não acreditaram, né? Na promessa de Deus, naquilo que Deus tinha prometido. Eles não acreditaram, eles não vamos dizer assim, não se empenharam, né? Pelo menos confiar, né? O povo é grande e tal, mas Deus vai realizar isso por nós. Por quê? Nós temos sempre que lembrar isso, né? Nada que acontece aqui, e nós vimos isso na saída do Egito, é por causa do povo, é sempre por causa de Deus, né? Nunca é por causa do povo, é sempre por causa de Deus. E o Egito a gente vê isso, né? Não foi o povo que saiu, foi Deus que tirou o povo dele do Egito, foi Deus que tirou o povo dele da escravidão. É Deus que conduz o povo dele no deserto. Então, se Deus prometeu essa terra a Abraão, ele iria, com certeza, realizar isso. E aí as pessoas não confiam. E o que acontece? No Números 14, no 26, isso, no 26 em diante, né? Eu só vou ler para vocês entenderem, não vou ler tudo, porque isso daqui é uma leitura, né, para vocês, mas eu disse. O Senhor disse a Moisés: Até quando sofrerei eu essa assembleia revoltada que murmura contra mim? Ouvi as murmurações que os israelitas proferem contra mim. Dize-lhes: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu vos tratarei como vos ouvir dizer. Vossos cadáveres cairão nesse deserto, todos vós que fossem recenseados da idade de 20 anos para cima. Então, de 20 anos para cima, vai ficar caminhando e vai morrer no deserto.
não entrareis na terra onde jurei estabelecer-vos, exceto Caleb e Josué, que foram aqueles que acreditaram, né? Que disseram, não, vamos lá, Deus vai. Todavia, introduzirei nela os vossos filhinhos, dos quais dizeis que seriam a presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Porque, na verdade, o povo diz assim, se a gente for lá, eles vão guerrear com a gente, vão matar nossas mulheres e nossos filhos, né? E então a gente não vai. E Deus diz assim para eles, bom, como vocês não querem ir, eu vou fazer o seguinte, vocês vão ficar no deserto, vão morrer no deserto, e quem vai entrar lá são os filhos que vocês justamente imaginaram que ia morrer na guerra, né? Eles vão participar, vão entrar na terra prometida. Então é esse o grande tema, né, do Números, que é as andanças no deserto, né? O povo vai estar andando no deserto para chegar aí na terra prometida, né? Mas eles vão estar andando em círculos, né? Quando você olhar o mapa, né, desse deserto, você vai ver que Deus, então, como era Deus que conduzia ele, porque como o povo era conduzido no deserto, né? O povo era conduzido pela nuvem, né? Ou pelo sol, né? À noite, né? Pela coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. Então Deus foi conduzindo eles de maneira que eles permaneceram esses 40 anos aí, sem se aproximar, né, de Canaã. Sem se aproximar de Canaã. Bom, aqui a gente tem mais leis, né? Por quê? Porque judaísmo é lei, tá? Então, ou seja, teve uma rebelião aqui, o povo se revoltou, Deus vai aperfeiçoar as leis, né? Vai colocar mais leis, mais maneiras de ofertar. E aí no 15, né, vai ser a lei. Bom, no 16 a gente tem mais uma rebelião, né? Então, ou seja, o Números é a rebelião. Mas assim, de certa maneira, o deserto provoca isso, né? O deserto é um lugar muito difícil. Por exemplo, eu não tenho experiência de deserto, né? Tô dizendo isso de acordo com aquilo que a gente lê, né? Mas assim, o deserto provoca isso no povo, né? E aí, no caso, a gente vê que que assim, o ministério, né, o trabalho de Moisés com o povo foi um trabalho desafiador. Tanto é que a Guacira colocou aqui, né, que Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Então, ele era de fato paciente, por quê? Para poder conduzir o povo, ainda mais povo de Deus, né? Porque se você é gerente, né, de uma firma, a pessoa está obrigada a você, né? E você fala assim para ele, você faz ou eu mando você embora, né? E o povo de Deus é totalmente diferente, né? O povo de Deus tem também esse aspecto espiritual e ninguém estava lá por salário nenhum, né? Estava lá atrás de uma promessa, estava lá de uma busca que Deus estava apresentando para eles, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem outra rebelião, né? Essa rebelião é de um levita chamado Coré, que essa rebelião está em número 16. É o levita chamado Coré e também dois leigos chamados Datã e Abirã. Então esse Coré, né, é a mesma questão lá de Maria, né, que eu falei para vocês. Vocês se recordam que ele diz assim, né? Fala assim, por que só Moisés? Né? Por que só Moisés? Deus fala só com Moisés. Deus tem que falar também conosco. Esse Coré era um levita da classe mais baixa, né? A gente tem 3 classes aí de levitas, né? E aqui a gente vê
esse... Depois a gente tem também Datã e Abirã. Essa revolta é um pouquinho mais, vamos dizer assim, essa revolta é um pouquinho maior do que as outras, porque a gente tem aqui um grupo, né, de pessoas, nós temos 250 pessoas que começam aí a rebelar-se, né? Na verdade, aqui a gente vê que logo que começa essa rebelião, Deus intervém e Deus fulmina, né? Aqui no caso, ele vai engolir, né? Não tem uma outra parte da Bíblia que diga isso, mas, ou seja, aqui ele vai engolir toda a família desses revoltosos, né? No entanto, essa rebelião, ela é prejudicial, né? É prejudicial do povo. A rebelião, a murmuração, né? Na verdade, a obediência é algo que agrada profundamente a Deus, né? E toda desobediência, na verdade, quando a gente fala do paraíso, né? Do Gênesis, do início ali de Adão e Eva, o que existe lá, né? Uma desobediência. Qual que é o pecado, né? O pecado é a desobediência. E no caso, aqui é isso, né? Então, eles mais uma vez decidem isso na frente do tabernáculo, como eu falei para vocês já na tenda, né, de reunião. E aqui Deus consome, né? Consome todo esse povo e termina aí com essa rebelião, né? E é uma questão. E depois, próprio Moisés, ele assim é humilde no sentido de que ele diz assim, né? Aqui no 16:5 ele diz assim: o Senhor fará conhecer quem é dele, quem é o santo, fará aproximar de si e fará aproximar-se aquele que ele escolher, né? Então Moisés não diz assim: eu sou melhor, eu sou o que estou conduzindo. Ele fala: vamos diante do Senhor, deixa o Senhor mostrar, deixa o Senhor mostrar aquele que ele escolheu, né? E aqui então a gente vê que toda essa rebelião ela é terminada. Bom, vamos aqui então para o Êxodo 20, Êxodo não, Números 20, que aqui é a água de Meribá. Você já deve ter visto isso na missa, já deve ter visto isso nas leituras, que é quando o povo está sedento. Olha, Deus, conduzindo o seu povo no deserto, ele manifesta a sua misericórdia, manifesta o seu amor, manifesta o seu perdão, né? O deserto, a condução do povo é um exemplo de misericórdia, um exemplo de perdão. E é lógico que Moisés, em tudo, ele estava dentro dessa lógica, né? Ele conseguia vivenciar isso e tal. Mas chega um ponto aqui, né, nas águas de Meriba, que Moisés desobedece, né? Ele desobedece à ordem de Deus e ele não manifesta essa bondade, não manifesta esse amor de Deus para os israelitas. Como isso? Aqui através da rocha. Então, nós estamos no Números 20 agora e em 26. Moisés e Araão deixaram a assembleia, dirigiram-se à entrada da tenda, onde se prostraram com a face por terra. De novo, né? Entrada da tenda. A tenda lá é aquela tenda que eu falei para vocês, o tabernáculo. Toma sua vara, convoca a assembleia. Aí no caso está escrito aqui, ó, ordenareis ao rochedo diante de todos, que dê as águas, né? Então aqui o povo está murmurando de novo. Mas Deus não está preocupado com essa murmuração, né? Deus está perdoando, Deus está procurando, através do deserto, ensinar o seu povo, né? Ensinar o povo até a fé, ensinar o povo a confiar. E, portanto, ele diz, né?
ordene lá. E aí o que a gente vê no versículo 9, no Números 29? Tomou Moisés a vara que estava diante do Senhor, como ele lhe tinha ordenado. Em seguida, tendo Moisés e Arão convocado a assembleia diante da rocha, disse-lhes Moisés, olha lá o que ele vai fazer, ó. Ouvi, rebeldes, né? Acaso faremos nós brotar água desse rochedo? E Moisés levantou a mão e feriu o rochedo com a sua vara 2 vezes. As águas jorraram de sorte que o povo... Então, Moisés não manifesta a glória de Deus, não manifesta o poder de Deus, né? Ele vai e diz, olha, eu não estou, né? Como diz lá, né? É como eu falei, né? A Iguacira tinha falado, Moisés é um homem mais paciente, ele também perdeu a cabeça, né? Imagina nós, né, que não somos os mais pacientes, né? Então, aqui Moisés realmente ele se excede, né? Ele perde aí o seu controle emocional e ele não manifesta o amor de Deus, né? Não manifesta a providência de Deus. Deus disse para ele assim, ó, diga para a rocha, diga, jorre a água para o povo, né? E aí, na verdade, ele vai e bate, né? E bate essa água. E, portanto, ele não vai também entrar na terra prometida, né? Moisés, portanto, vai morrer no final, né, aqui do livro dos Números, quando eles já se aproximam lá de Moabe, né, da planície de Moabe, mas ele não vai entrar na terra prometida em função disso, né? Em função disso, como vai ser colocado aqui. Bom, no 21, no Números 21:4, nós temos a serpente de bronze, que é bem conhecida, né, de todos nós. Até olhamos o próprio Jesus, né, usa essa passagem, fala, né, que ele também vai ser levantado como essa serpente de bronze, né? Por quê? Aqui no 21:5 diz que o povo perdeu coragem e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Então, mais uma murmuração, né? O deserto não é fácil, né? O deserto é difícil. Então, o deserto, quando nós olhamos os números e olhamos essa caminhada do povo, a gente olha também a caminhada de cada um de nós, né? Nossa vida é como um deserto, né? Tem essas situações, muitas vezes, que nós somos colocados, que nos levam a purificar a nossa fé, né? A ver realmente se nós somos fiéis, né? A ver realmente se nós acreditamos, se nós confiamos. E aqui, mais uma vez, o povo fica desolado, né? O pessoal fica angustiado, né? E mais uma vez começa a reclamar. É lógico que é fácil reclamar do líder, né? E aqui, finalizando, né? Finalizando aqui o livro no 22, a gente tem Balaão, né? Balaão que era lá um vidente, né? Não era um vidente de Javé, era um conhecido. E assim, Israel começou aqui já as guerras, né? Para poder entrar na Terra Prometida. E ele venceu os amorreus, né? E esse Balaque aí, esse rei, né? Ele disse assim, olha, eu não vou vencer a guerra com esse povo, então eu vou chamar um profeta que era bem conhecido, que era Balaão, e vou pedir para que eles amaldiçoem Israel. Vou pedir que ele dê uma maldição para esse povo, para que eles não venham, né, lutar aqui contra mim para tomar aqui a minha terra, né? Então esse rei aqui está com medo, né? Balaque, né? O nome dele é Balaque, que é o rei de Moabe. Então esse rei de Moabe, ele chama Balaão. Bom, na verdade, essa narração que a gente tem, que ela está, né, começa no 22, depois vai até o 23, ela vai mostrar que não é possível tirar aquilo que Deus planejou para o seu povo, né?
mesmo que um profeta vá lá, ele não vai amaldiçoar esse povo. E o que acontece, né? Balaão, ele vai consultar a Deus, Deus diz para ele que Israel é o povo dele, que ele não vá lá. Mas acontece que o rei insiste, diz, vamos lá, vamos lá. E o rei, então, e Balaão, então, acaba indo. Quando ele vai, aparece diante dele, né, da jumenta dele, ele indo lá para a montanha para amaldiçoar, aparece um anjo, né, um anjo com a espada desembainhada, né? Isso está no Números 22. Números 22, 22. O Senhor irritou-se com sua partida, porque Balaão disse que ia amaldiçoar, né? E pôs-se no caminho como obstáculo. Balaão cavalgava em sua jumenta, acompanhada de 2 servos. A jumenta, vendo o anjo do Senhor postado no caminho, com uma espada desembainhada na mão, desviou-se e seguiu pelo campo. Então, olha só, né? Aqui diz assim que tinha um anjo com uma espada desembainhada, né? Então, bonito isso, a gente vê, né, na Bíblia, um anjo com uma espada desembainhada, enviado ali para atrapalhar, né, Balaão, que estava indo lá para amaldiçoar o povo de Deus, né? E Deus disse para ele, né? E no caso, a jumenta para, né, por causa do anjo, e Balaão tenta a todo custo, né, bater na jumenta, e aqui a jumenta fala, né? Então a gente tem essa passagem, ela diz, por que você está me batendo, né? Eu estou sempre a teu serviço, sempre estive trabalhando, e Balaão aí acaba, né, respondendo para ela, né, conversa com ela, e ele depois percebe então que não é possível amaldiçoar o povo de Israel, né? O povo de Israel é abençoado. E no caso, Balaão abençoa Israel, né? É o que nós vamos ver aí no capítulo 23, né? Balaão vai lá e abençoa, né, Israel. Bom, no 25 a gente tem um pouco, no Números 25, a gente tem aí uma idolatria, né, do povo de Israel. Como eu falei, a questão da idolatria é algo que vai estar sempre presente no povo de Israel. Aqui eles têm a idolatria diante de Baal, né, que é um deus que era, né, desse povo de Baal Fegor, né? E aqui nós terminamos o livro de Números, né? Que era a nossa ideia hoje. No 27:12, Moisés, né, então, vai ali passar a sua sucessão para Josué, né? Vai passar essa sucessão para Josué, né? Para que ele possa aí continuar, né? Isso. E aqui, gente, aqui o povo de Israel aqui já estão em Moabe, tá? Esse Moabe já é ali vizinho da terra de Canaã, né? Eles já venceram lá os amalecitas, né? Eles já começam aqui as primeiras guerras, né? Eles já venceram lá os moabitas, os midianitas, já começam essas primeiras guerras e já começam ali a conquistar, de certa maneira, aquilo que Deus havia prometido para eles, né? E tudo isso que nós vimos aqui é uma extensão de 40 anos, né? Então são 40 paradas que Deus vai fazendo com o seu povo durante todo o deserto. Irmãos e irmãs, então, esse é o livro dos Números, né? A gente, como é que fala? Pegou assim mais aquelas passagens mais fáceis, né? Mas
mais importante é que nesse livro é as andanças do povo de Deus no deserto, né? Deus deixa esse povo no deserto, deixa esse povo para que eles possam ver, né, que essa infidelidade, essa descrença deles realmente foi assim um desafio, né, a Deus, né, um desafio a Deus. E assim, para terminar, né, é importante a gente olhar isso aqui, né, como a nossa própria vida, né, o nosso próprio deserto, a murmuração como nossa própria murmuração, né? Por quê? Porque essa história é a história de cada um de nós, né? Quantas vezes a gente não murmura também, não reclama com Deus, né? Não confia, né? Às vezes a gente tem também tantas situações na nossa vida que a gente experimenta, né? E a gente não confia, né? Não confia, reclama. Quantas vezes a gente acha também, né, que o mundo é melhor, né? Quantas vezes, às vezes, as pessoas vêm para mim e falam: ai, padre, meu vizinho tem isso, tem aquilo outro, e eu não tenho nada, né? Às vezes a gente reclama também, né? Do Egito, né? Às vezes a gente reclama, né? Então, isso é o que é importante aí a gente refletir. Irmãos e irmãs, então é isso, né? Eu me atrasei hoje aí porque não consegui usar aqui o notebook, mas vamos perseverar aí na nossa leitura, né? Partindo para o livro do Deuteronômio, né? Deuteronômio, que é os discursos, né, de Moisés, e na próxima semana a gente se encontra mais uma vez. Deus abençoe a todos, peçamos que esse anjo, né, nos acompanhe, esse anjo com a espada desembainhada, né, para nos defender, para nos proteger, para nos guiar também pelo deserto da nossa vida. Vamos pedir à nossa mãe, Maria, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor abençoe, né? Derrame sobre vocês todas as bênçãos e graças através da leitura da sua santa palavra. Um grande abraço a todos, boa noite.